frase que é atribuída ao filósofo chinês Confúcio e que ao longo dos tempos se tornou um lema na vida de muita gente, que você com certeza já ouviu, que é mais ou menos assim: trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar num dia da sua vida. O Confúcio foi um cara que viveu lá no século V a.C., ou seja, faz bastante tempo. E venhamos e convenhamos, o que o Confúcio sabia sobre burnout, crise econômica global, uberização do trabalho e etc.? E o que a gente sabe sobre isso hoje, né, nos nossos tempos atuais? Esse É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação atual, que está mais preocupado em fazer perguntas do que em encontrar as respostas. Essa é uma produção da Ampere com a Bit, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todas as demais plataformas. Para não perder nada, assina no nosso feed e também pode começar a recomendar para as pessoas a sua vida, a gente vai ficar muito feliz. Eu sou a Gaia Passarelli e hoje eu, meus colegas Catarina Sicarelli, Guilherme Pinheiro e Cris Dias, estamos aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer na vida, que é dar opinião. Nesse caso, a gente vai opinar sobre a tal da monetização daquilo que seria a nossa diversão, a monetização das nossas habilidades e aptidões. Será que esse papo do Confúcio é tão bom assim, ou será que estamos todos sendo enganados? Vem com a gente que o programa está começando. Peraí, gente, só me dá um segundo, porque meu olho foi pra trás, ele não voltou ainda com esse papinho do Confúcio, entendeu? Voltamos na era do quê? Do coach moderno, aqui. Confúcio seria coach, com toda certeza, assim, absoluta. Hoje ele seria coach. Mas muitos filósofos seriam coach hoje em dia, eu acho que tem isso. Isso pode ser um assunto no episódio futuro. Eu li uma matéria, já tem alguns anos, talvez antes da pandemia, de que as pessoas estavam deixando de ir para terapia e tal, para conversar com filósofos. Será que a gente pode conversar com filósofos pelo AI e fazer... Já fiz isso. Olha aí. Opa, bom de... É claro que eu falei em algum episódio aqui que eu ia abrir o Tumblr, estudante de direito ou chat GPT, também dá para fazer o filósofo coach. Nossa. Você escreve uma frase. Filósofo ou coach? Quem que disse? Lair Ribeiro ou Confúcio. Sócrates, tá ligado? Fica aí a sugestão, tá? Pra quem quiser... Um quadro, patrocinar esse quadro. Não, mas acho que é... Todo coach, quando morre, em vez de virar estrelinha, vira filósofo. Pode ser. Não sei. Pode ser. Não sei, já aconteceu com alguns. Mas, essa frase do Confúcio, como a gente falou, é uma coisa de lá do século V a.C., que eu imagino que é uma época que ninguém se divertia muito, porque, né, acho que na antiguidade não devia ser muito divertido. É verdade. Mas eu não tinha acho... TV, não tinha TikTok. O Cris falou, depois que morre vira filósofo, Confúcio, talvez na época a galera falava assim, puto, Confúcio chato pra cacete, meu, fica lá falando. Esse cara de chegou ele, que legal. Não, mas o que eu ia dizer é que eu não acho que essa coisa do trabalhar com o que você gosta, eu não acho que é uma coisa dos nossos tempos modernos. As pessoas sempre quiseram, principalmente artistas, gente que pinta ou escreve ou faz escultura, não decidiu, tipo, aí vou esculpir porque vou ganhar uma grana com isso. É porque tem uma necessidade do fazer artístico ali, a pessoa quer poder transformar isso no trabalho para, de fato, poder seguir fazendo aquilo. Mas... nos últimos, 30 anos, a gente teve uma mudança muito profunda, significativa na sociedade, que colocou isso num patamar, que é o quê? Que é o quê? Isso, se você que está no áudio, estou gesticulando amplamente. É tudo isso que está aí. É o capitalismo, né? O liberalismo. Não, cara, é a internet. A internet. Então, eu acho... Então, você falou, a galera pintar, não sei o quê, escrever. Já tem esse movimento... Não sei o que vocês acham, mas assim, para mim tem esse movimento aí, sei lá, nos 60, 70 contra a cultura... Que é isso, você contra o sistema, eu não vou seguir a profissão dos meus pais, eu vou ser artista, eu vou ser de humanas. O próprio conceito de profissão de humanas é razoavelmente novo na história. A brincadeira, como é que é? Engenheiro, médico, advogado, assim. 100 anos atrás você tinha... Era que nem marca de carro, você sabia, você conhecia todas as marcas e modelos de carro, agora é a era do chavão. Nossos filhos vão trabalhar com profissões que ainda não foram inventadas. Então eu não vou botar conta dessa na internet. Claro que a internet piora as coisas. Queria mostrar um momento marcante em que o Cris decidiu não botar conta na internet. Então, nem nas redes sociais. Eu acho que isso é Olha. importante pra todos nós. A gente não tá colocando a culpa só nas redes sociais, que Tá é vendo? um chavão nosso. pra ninguém falar que a gente é hater, tá? Mas além de, complementando isso que você tá falando, que você falou, né, ali anos 60, tem um contexto pós-guerra do século XX de prosperidade econômica, Isso. Não no mundo todo, mas em vários lugares, que também facilitava para que filhos de famílias de classe média pudessem falar, tipo, então eu vou ser antissistema, eu vou pintar. Não, e Quase todo mundo se arrependeu. E até, não pintar, mas tipo assim, né, tipo, meu avô virar pro meu pai e falar, você não vai seguir a mesma profissão que eu, você vai
sair dessa vida, sabe assim? Qual que era a profissão do seu avô? Meu avô era eletricista mecânico. Tá. Mecânico eletricista, enfim, ele trabalhava em oficina na mecânica e botou todos os filhos na faculdade. Então começa com esse movimento de você vai sair da roça e você vai para a cidade, nem que seja para trabalhar na fábrica, mas esse desejo de ascensão social, primeiro, com meu pai é engenheiro, então tipo assim, ele não virou pintor, artista nem nada, mas essa quebra de que você não precisa, que você pode escolher, inclusive, né? Você pode escolher que você vai trabalhar. Acho que esse é o ponto principal, é o poder escolher. Mas eu acho que tem uma coisa muito curiosa nisso, assim, porque sim, a gente pode escolher, mas tudo tá sempre envolvido em você ser destaque. Porque eu acho que, assim, você fala de ser pintor, por exemplo. O pintor, não é que a pessoa quer pintar porque ela quer tirar só suas ansiedades. Tem sempre uma pegada de eu quero ser o Leonardo da Vinci. Eu quero ser Van Gogh, assim. Você não é uma coisa simplesmente fazer por fazer, a não ser que você seja rico, né, gente? Porque é rico. Tem uma liberdade. Assim, vou fazer porque eu quero, porque eu tô afim. Tem vários negócios que eu vejo e falo, isso é coisa de gente rica. Inclusive, muito artista é rico, porque dá pra ser rico e ser artista. O que leva a uma outra pergunta. Quando as pessoas não precisam ganhar dinheiro, né? Sei lá. Ainda estou aqui. Olha ele na polêmica. Não precisam ganhar dinheiro. Se a pessoa não precisa ganhar dinheiro, o que ela vai escolher fazer? Muito provavelmente ela vai escolher alguma coisa que trabalhe, que dê vazão à criatividade dela. Então, mas... Eu escolheria não fazer nada, mas, enfim. Não, eu acho que enjoa não fazer nada. Aí você vai criar um pet project, não, entendeu? Eu faria nada na boca. Calma aí. De fazer nada eu entendo bastante. Assim, o fazer nada não é ficar deitado olhando pro teto. É sim! Não é só isso. Não é só isso. Olha ele querendo produtizar ou fazer nada. Não, você vai... Cara, primeiro que é onde você vai ficar deitado olhando pro nada, olhando pro teto. certeza. Aonde você vai ficar deitado. De que nada estamos entendeu? falando? Porque tem uma coisa é o nada nas Maldivas, outra coisa é o nada aqui em São Paulo, né? Faz sentido, Isso é uma faz coisa. sentido. A outra Mas se você coisa, é rico, não vai fazer. Então, uma outra coisa é assim, cara, você pode ter Cara, pode ser tipo, sei lá, montar quebra-cabeça. Sei lá, cara, assim, porque de fato você precisa ocupar a sua cabeça com alguma coisa. E aí vem o ponto. Quando você monta quebra-cabeça, você não, mas quando você monta quebra-cabeça, você quer ser a pessoa que monta mais rápido, que é a melhor montadora de Se quebra-cabeça. você tiver muito planeta em Ares, Aí, claramente, ele não ganha sacou? todo o tempo, porque sim, eu tenho uma competição comigo mesma, Não, é Cara, claro. eu vi isso no Instagram outro dia. Tem uma notícia de um campeonato de montar quebra-cabeça. E a amiga minha compartilhou com a legenda assim, nossa, que sonho. Eu falei assim, cara, você quer transformar o seu lazer, o seu passatempo, o seu momento em competição. Aí ela ficou chorando nos comentários, eu sou a alegria das festas, assim como o Confúcio. Eu sou a alegria das festas. Mas, deixa eu falar, eu queria saber de cada O que ele fez no inglês se chama humble brag. Eu, assim como o Confúcio, entendeu? Mas assim, de cada um de vocês, se você não precisasse trabalhar, monetizar sua criatividade, que é o caso de todos nós aqui, você faria o quê, Cris? Eu faria um misto de videogame com escrever, que é o que eu faço, talvez. Que é o videogame não paga forma. e o escrever paga mal, mas tudo bem. Mas é que pra poder escrever, você tem que fazer várias coisas. Tipo gravar podcast aqui com gente. Eu gosto. Sim. Mas meio que desviando da sua pergunta, mas ainda no assunto, eu tenho uma regra comigo mesmo que videogame é uma coisa comigo mesmo. Eu nunca vou fazer um canal de YouTube de videogame eu também sou assim e tal, com videogame. pra não estragar, pra não virar... Até porque, enfim, você fazer um canal de videogame é mais atuação do que jogar, enfim, não vem ao caso aqui na conversa. Mas, respondendo a sua pergunta, seria isso, escrever com jogar videogame. Gente, eu não sei se eu não sei fazer nada, assim. Não sei se vocês sabem, mas antes de abrir a Beat, eu decidi tirar um sabático. Falei, não, acho que não tava bem, tava ali cansada. Trabalhar em startups é exaustivo, assim. Então, eu tirei um tempo, falei, vamos dar uma respiradinha, entender o que eu quero fazer da minha vida. Queria dizer pra vocês que as 2 primeiras semanas eu transformei todas as minhas atividades em trabalho. Todas. Eu tava assistindo TV e eu comecei a fazer maratonas, assim. E aí, não, preciso resolver coisas de casa. E quando eu vi, eu tinha uma lista de tarefas maior que de trabalho. Cambando sabático. Exato. E aí eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo isso errado, né? Então, mas foi engraçado, assim, e durou pouquíssimo tempo. Eu poderia ter ficado. Eu tinha me dado o que a galera de startup chama de runway, que é tipo, minha grana vai durar X, então, vou ficar até X sem fazer nada. Não cheguei até o X, tá? Queria dizer pra vocês. A ideia da Beat veio antes. 3 semanas depois eu tava trabalhando. Mas eu acho que
pra mim veio a ideia de, nesse espaço de não tenho nada pra fazer, eu acho que é quando vem eu fazer porque eu gosto muito. Então, por exemplo, por mais que eu não tivesse de boa, assim, com grana, não pensando nisso, talvez eu fizesse umas consultorias porque eu quero, de coisas que eu gosto. Porque no fim eu entendi que eu gosto do que eu faço. E eu acho que eu faço isso muito bem. Mas aí eu faria bem estrategicamente pra pessoas legais, em momentos muito chaves, sem tanto comprometimento assim. Então, uma coisa mais esparsa. Acho que isso seria muito possível no mundo. E viajar mais, assim. Eu descobri que viajar é uma coisa que me anima muito, gosto muito. Dá uma cansada às vezes, porque todo mundo acha que viajar é muito legal, mas às vezes dá uma desgastadinha, mas eu faria mais coisinhas leves assim. E no fim descobri que eu acho que o peso que eu dou pro trabalho virou outro depois desse tempo. Porque hoje em dia, e aí Gaia sabe bem na vida no dia a dia da Beat, cara, a gente tem uma visão de trabalhamos com pessoas legais em projetos legais. Tem alguma coisa que tá meio nada a ver, eu já olho com uma cara de tipo, quero realmente fazer isso da minha vida, porque não precisa, né, gente? Não precisa. E também tem o lance que eu acho que na Beat é muito... A gente procura trabalhar com uma galera muito sênior que já tá num lugar que pode fazer essas escolhas, né? Sim. Ou já tem a experiência suficiente pra fazer umas escolhas. Acho que é tipo, isso. Esse Não, ninguém tá aqui tipo... talvez não Não é que eu tô funcione. com a vida ganha aqui, Sim, nossa, não tenho sim. boleto pra pagar. Tem boleto pra pagar, gente. Mas é isso, a gente se coloca numa situação de, beleza, estou ganhando dinheiro, consigo pagar meus boletos, mas também consigo ser feliz, assim. É o mundo ideal. É. E o seu? E você? Cara, eu Bricolagem. possivelmente seria carpinteiro. Eu Assim, eu sei, gosto tinha muito de certeza fazer que eu ia coisas falar com a isso. mão. E assim, o Cris me conhece. Eu, no meu trabalho, eu sou, tipo, muito agitado. Eu preciso fazer e tal. E o que significa que na minha vida pessoal, eu sou o cara que empurra tudo pra última hora. Que eu tô absolutamente tranquilo em Não, deixar eu tudo pra ser pra hora. jornalista. Eu fico tranquilo. Eu não tenho pressa pra fazer as coisas. Assim, isso inclusive irrita um pouco minha esposa. Mas é porque no meu trabalho eu tô sempre, cara, não, e agora? Assim, vamos fazer agora. Vamos tal, não sei o quê. Então, na minha vida pessoal, eu sou muito tranquilo. E aí, eu gosto... E aí, eu faria alguma coisa com madeira, com carpintaria. Porque, primeiro que eu gosto da ideia de construir... Assim, essa mesa, ela não existia. Aí você pegou um monte de madeira e, plau, tem uma mesa aqui, né? Segundo que eu acho que tem essa, assim, existe uma diferença entre marcenaria e carpintaria, né? Olha, ele não trouxe, sabe, ele não trouxe sabia, aqui, estou ele trouxe aprendendo nuances, coisas. nuances. Não é fazer uma coisa... Então, porque a marcenaria, assim, É que ele na quer minha, ser na minha arte. visão, na minha visão, assim, a marcenaria é algo assim, cara, você precisa de um móvel na sua sala, você precisa de um marceneiro, ele vai te dar um orçamento, um prazo, e você vai, e aí, cara, ele tem que cumprir enfim, ele tá monetizando algo que ele possivelmente gostava, ou uma profissão que ele herdou e tal, não sei o quê. Eu acho que a carpintaria tem um lance assim de, cara, você olhar pra uma madeira e falar assim, o que eu vou fazer com esse troço aqui? Não só isso, claro. O veio dela. Cara, mas é isso, assim, é olhar e falar, sabe, eu acho que tem uma parada mais Uma coisa de meio arte. Cara, eu não vou nem entrar se é arte ou não, mas é algo assim... eu gosto muito dos vídeos de carpintaria japonês. Porque, cara, aí não é só uma carpintaria, porque rola entendeu? Você gosta do crafting, você gosta do artesanato. E o cara só faz isso porque o cara tem tempo, bicho. Assim, o cara não... Ele não tá ali com o cliente falando, e aí, quando é que você vai entregar? Não, cara. Cadê meu móvel de cozinha? cozinha? Entendeu? Eu acho que seria algo nesse sentido, assim. Boa. Mas antes de jogar a bola pra Gaia, esse negócio de não ter o cliente no pé é uma coisa que a gente logo sonho. aprende quando vai fazer, tipo, vou escrever, ou pintar, fazer podcast. Se você não tem prazo, você nunca vai fazer. Eu vou escrever, mas só vou escrever quando eu tiver afim. Sabe quando você vai escrever? Nunca. Porque é isso, não tem prazo, não tem, agora, hoje, não tô afim, ainda não tem ideia. Cara, eu não acho que é todo mundo assim. Eu acho que quem pinta, não pinta com prazo. Eu acho que tem um monte de gente que faz coisas que consegue fazer bem sem prazo. Assim. É que a gente eu é acho tudo que doido. às vezes. Não, eu acho que tem uma parada. E assim, eu sei que você gosta de escrever, mas você também escreve por trabalho. Sim. E aí, nesse caso, eu acho o deadline importante. Cara, porque é isso. Senão você vai deixar pra última hora e vai correr. As coisas que eu escrevo só por escrever não dependem de absolutamente isso, ninguém. cara. Eu não mostro pra ninguém, Cris, inclusive. você precisa de mais terapia. Eu tô chegando nessa E conclusão. eu não deixo de escrever por causa disso. E enfim, não queria usar esse nome, mas diários. Meus diários estão lá, uma coisa de décadas. Eu faço praticamente todos os dias. Às vezes eu não faço porque eu não tenho obrigação, mas... E é de lá que sai muita coisa que depois eu levo pra newsletter, que depois eu levo pra livro. Mas se eu não tem ninguém ali em cima de mim falando, você tem que fazer agora. E quando eu tenho preguiça de fazer, eu lembro... É que nem leitura. Eu lembro que eu quero fazer isso aqui porque, na real, eu gosto de fazer isso. Isso é um momento meu pra mim. Eu não odeio Mas eu os não meus queria, prazos que eu boto pra mim mesmo. Mas... Porque eu penso isso assim, não. Eu sei que eu tenho que começar a escrever antes de ter toda a ideia. É o processo, é meio toda, inclusive a discussão de inteligência artificial, assim. O texto nasce, parte do texto, para cada
pessoa é diferente, tá tudo certo, mas assim, o processo de escrever faz parte da coisa. Então eu olho e falo assim, então não odeio, já tá esse prazo que tem. Não, beleza, vamos lá, mas é que se eu for esperar, tanto que o Gui sabe, todo ano eu demoro horrores para começar a temporada do Bônus de Internet, que eu fico, ainda não sei, vou pensar, vou planejar. Aí na hora que começa, vai. Tem semana que é mais fácil, tem semana que é mais difícil. Mas não foge da pergunta não, o que você faria se eu não tivesse que ganhar dinheiro? Bicho, nada. Eu ia continuar escrevendo porque eu gosto muito de escrever. É a única coisa que eu acho que eu tenho talento real pra fazer. Não tenho problemas com isso. Às vezes eu olho e falo, porra, gata, aí. Ficou bom. não tenho mais aquela falsa uma coisa modéstia, que assim. eu achei muito curioso. Você gosta de escrever e é o teu hobby, mas você transformou esse hobby em trabalho. Que é o nosso Como que assunto você lida aqui. com isso? Mas só antes de responder, eu só quero no nosso quadro Não é Culpa da Internet, essa pergunta literalmente que você fez, o que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo, com o que você trabalharia, é uma pergunta de coach de bem antes da internet. Sim, Tipo, não sei o que eu faço, a culpa minha é do carreira e capitalismo. tal. Sempre é. A Sempre culpa é é. do capitalismo, mas enfim, a culpa é talvez até de... Então não é culpa, assim, que bom que podemos escolher com que a gente vai trabalhar. E aí, na lógica de escassez de mercado e, portanto, de capitalismo, a gente vive uma realidade onde, por exemplo, ninguém está fazendo... Óbvio que eu estou exagerando, assim, ninguém está fazendo faculdade de matemática, engenharia, sabe? Assim, a galera quer fazer isso. Como assim? Jornalismo, quer fazer, sabe? Tá sobrando vaga de exatas e tá faltando vaga de humanas, porque tá tendo um desequilíbrio. Não é que ninguém faz engenharia e todo mundo faz humanos, mas tá tendo um desequilíbrio porque quem tá na época de vestibular fala assim, não, pô, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Então, essa conta tá complicada, mas... Essa coisa do quero trabalhar com o que eu gosto, eu acho que tem um tanto a ver com o que a gente estava falando ali no começo do episódio, né? Daquela situação de prosperidade econômica global, no pós-guerra, etc., que trouxe essa novidade para o mundo do... Não para todo mundo, eu sei, tá? Mas trouxe essa novidade para a mesa do, vamos poder escolher com o que vamos trabalhar. Era muito comum ali, para crianças que cresceram nos anos 80, cresceram ouvindo aquele discurso do você pode ser o que você quiser, que depois virou um discurso de coach do se você trabalhar o suficiente, você consegue, que todo mundo sabe que não é verdade. Não acredito na meritocracia. Mas respondendo a sua pergunta, como é? Eu, na verdade, acho muito bom, porque... Quando eu tenho que escrever coisas ali no dia a dia, eu também estou num lugar seguro. O que eu preciso fazer aqui é escrever? Não, se escrever é tudo certo, isso eu sei fazer. Tem várias outras complicações ao redor, mas aí é a vida que tem várias complicações ao redor e tudo bem. Mas eu acho bem ok. Se eu tivesse que, por exemplo, uma coisa que eu odeio fazer... editar vídeo ou editar áudio, desculpa. Pra isso que tem haters. Se eu tivesse que estar fazendo isso para, por exemplo, alavancar minha newsletter, isso seria uma coisa que eu estaria detestando fazer. Mas não. Escolhi um negócio fazer ali que eu posso só escrever. Então, e aí a gente entra no mundo emocionante que a gente vive hoje da profissão, que é isso, você sai da sua zona de conforto, você sai desse lugar que você é muito especialista numa coisa, pra ter que ser especialista em coisas nada a ver. Isso. Tipo, hoje em dia você tem profissionais que tem que saber, você tem que produzir conteúdo, editar, fazer legenda. Tem que saber impulsionar a mídia no LinkedIn, sabe? Tudo isso em uma única pessoa que fez... sei lá, odontologia. Cara, isso. Talvez eu já tenha mencionado essa história aqui, mas enfim, pra não repetir, por exemplo, médico ou médica dermatologista hoje, metade do trabalho é fazer conteúdo. Fazer nutricionista. Nutricionista. Tem várias especialidades da medicina que você precisa fazer conteúdo. É que quando a gente tá falando, acho, né, nossa proposta de episódio, que era a monetização do lazer, é porque daí o lazer vira um conteúdo. Né? E tem não sei se é o inverso, mas nisso que vocês estão falando de dentista e tal. Cara, eu entrei na faculdade para cuidar de boca, dente e cárie e tal. Você tá dizendo que agora eu tenho que, de novo vou exagerar, fazer dancinha, sabe? Eu vou ter que editar vídeo, vou ter que falar. Não foi para isso. Não, mas para você ter cliente, você tem que falar, você tem que se tornar referência no mercado, você tem que... E às vezes até tipo assim... Uma conhecida minha, ela é música, ela é atriz e cantora e compositora, musicista, ela se define como musicista. Chique. Ela fala, cara, eu não queria ter que ficar fazendo um Instagram Stories, hoje tô chegando aqui no teatro, não sei o que lá, para fazer, eu quero tocar, eu quero compor e tocar, que nem você falou, eu quero escrever, eu não quero
fazer capinha da newsletter no Substack, eu não quero divulgar, não quero fazer... Aí eu não sei se sempre foi assim, se aí sim a internet, as redes sociais empurraram. Espera-se que a pessoa faça isso quando, tipo, meu pai ia lá para a empresa de telecomunicações, fazia as reuniões dele, fazia as engenharia dele e acabou. Ali dentro ele estava... Mas, assim, ó, concordando que a culpa não é sempre da internet, vamos, assim, há 30 anos atrás, a pessoa que queria ser musicista, ela tinha muito menos chance de expor o trabalho dela e, consequentemente, pagar as contas fazendo isso. Inclusive, a gente sabe como era vista a profissão de músico, né, anos atrás, né, muitos anos atrás. Então, assim, beleza, eu não queria fazer, ao mesmo tempo, se ela começa a formar uma comunidade ali no perfil dela, eu acho que ajuda mais gente a viver disso, esse é o ponto. Agora, o que eu acho que é o ponto central de discussão desse episódio, talvez, é que, assim, muitas pessoas esquece o que ela faz pro trabalho, porque também, assim, o dentista, ele pode, ele já vai lá cuidar de cárie, de dente e tal, e aí tem alguns que falam assim, cara, eu já vou fazer mesmo, então quer saber, eu vou filmar e vou colocar, tem canais no YouTube com milhões de views e tal, que os caras ficam tirando tártaro, assim, tem gente que adora, mas que nem tem o da mulher que tira isso, a galera curte, enfim. Aí assim, o cara, ele continua sendo dentista, mas ele falou assim, cara, eu já vou fazer mesmo, então vou filmar e vou botar lá. Mas o ponto desse episódio é assim, tem gente que ela tá lá, ela gosta de montar quebra-cabeça, ela trabalha com outra coisa, e aí ela fala assim, eu vou ganhar dinheiro montando quebra-cabeça. Mas ou eu vou ganhar ganhar eu uns acho que as coisas quebra-cabeça da namoram, Grow. porque hoje em dia a gente não tem mais a diferenciação, não existe limite entre trabalho e não trabalho. Isso é fato. E quando a gente tira esse limite, ele sai de todos os lugares. Exato. Então é isso, se você não tem limite de trabalho e não trabalho, porque você tá o tempo inteiro online, você vive online, e você tá ali trabalhando enquanto você tá... Então pronto, então seu lazer também é trabalho. E eu acho que a gente tá nesse momento doido, que é isso, o que é trabalho e o que é lazer? Não sabemos mais, eles se misturam pros dois lados. E aí acho que aqui a gente tá trazendo pra essa outra frente, né? E não tem um só aproveitando esse gancho, não é exatamente o tema, mas esse lugar nublado entre o trabalho e o não trabalho foi muito piorado em muitos aspectos durante a pandemia, porque as pessoas começaram... Nem todo mundo trabalha bem em casa, nem todo mundo trabalha bem em home office, nem todo mundo tem estrutura para trabalhar bem em casa, e nem todo mundo consegue dividir o seu horário do tipo, E quando eu acabou tô a fronteira trabalhando e quando eu não física, tô. da onde é o trabalho e Exato, onde é a sua casa, porque você fazia tudo no mesmo lugar. Sim. Mas é meio... atenção, hein? Vou o quê? Dropar um nome aqui. momento cabeção. Não é. É que eu Não é assim. não quero parecer Agora que eu ele que ficou com inventei vergonha. o que eu vou falar. Eu não quero parecer que eu que inventei o que eu vou falar. É o Domênico De Masi, o Ócio Criativo, que é assim, Luiz Inácio Lula da Silva era torneiro mecânico. Quando acabava o trabalho, ele não levava o torno mecânico para casa. Então é isso que você está falando de separação. Não dá, mesmo que eu quisesse, eu adoro ser torneiro mecânico. Cara, ficou lá na fábrica. Agora, quando a gente migra nesse meio de século passado para serviços, para profissões com a cabeça, com criatividade, com resolução de problemas, chame como quiser. E com notebook. Então, antes do notebook, assim, vai ficando lentamente cada vez mais difícil, porque assim, eu sou, sei lá, publicitário, sou lá da geração que não tinha, era tudo feito no papel e tal. Eu tô em casa pensando no slogan, sabe? Tô pensando na reunião que eu vou fazer no dia seguinte. Então vai ficando mesmo antes da internet, e aí com notebook, com teletrabalho, com Skype, com BlackBerry, vai ficando cada vez mais difícil. Eu tô amando a nossa tendência de hoje de não culpar a internet, tá? Queria só dizer isso. A internet, ela só piora. Ela de episódio futuro fazendo as pazes com a Fazendo internet. Talvez as todo mundo esteja pazes precisando. Com a internet. Então, Mas sabe que eu acho que o jornalismo tem muito disso também? jornalismo. E é tipo um rolê vocação, assim. Você nasceu pra ser jornalista. Então, você tem o lance do caminhar pela cidade, flanar, encontrar notícias. Falar com pessoas. Gastar os solas dos sapatos. Mas sabe que, enfim, eu caí no jornalismo por um mero acaso. Eu não fiz faculdade de jornalismo, aliás, eu não fiz faculdade nenhuma. Eu comecei a escrever. Eu já fiz as pazes com isso. Tudo bem, que o que fez duas, então ele... Obrigada, me dá uma. Tem crianças na Divide. internet com perfis no Instagram incentivando as outras crianças a não fazerem Não, faculdade. já sei a verdade. Façam faculdade, é super importante, eu sinto muita falta. Eu não fiz porque não aconteceu, mas façam. Mas enfim, eu Consegui comecei citar os a... mini-codes. Olha lá. Eu comecei a escrever sobre música lá atrás.
Porque eu gostava muito de música, estava muito inserida nesse universo da vida cultural da cidade, e não sei o que, não sei o que lá. E escrever de música, sobre música era uma forma de continuar muito próxima das coisas que eu gostava. Era uma forma de conseguir ingresso para show, era uma forma de estar perto dos festivais, todo aquele universo que eu vivia. E no começo era muito legal. Pô, que massa! Então quer dizer que eu vou na festa e vou escrever sobre isso depois? Pô, perfeito. Aí foi ficando o quê? Complicado. Foi ficando complicado no momento que eu fui entendendo o que exatamente significava fazer jornalismo. Eu vou ter que engolir um monte de sapo, eu vou ter que falar com um monte de gente que não tá afim de falar comigo, eu vou ter que ficar você lá não Você tá não afim de pode falar. beber, às vezes, no show, porque você tem que Exato, lembrar o que aconteceu, né? E acho que caiu a ficha mesmo no momento que eu entendi que, tipo, cara, ser jornalista de música não significa conviver loucamente com os artistas, porque os artistas não querem conviver com jornalistas. A não ser quando interessa pra eles, quando tem uma coisa pra divulgar. Mas assim, talvez a vida que eu quisesse viver era uma vida de artista e não de quem tá escrevendo sobre arte. E, na verdade, artista às vezes até sem parte do trabalho, né? Porque dá trabalho. Né? Dá trabalho, exatamente. Mas eu acho que tem uma coisa, eu escrevi sobre música também no começo da minha carreira, antes de dar esse duplo escarpado e parar no mundo das startups. E eu acho que escrever, e aí o lance talvez do lazer e trabalho, eu amava ler sobre música, escrever sobre música, mas chega uma hora que você percebe que a coisa que você ama virou o trabalho. Isso. Sim. E é isso, aí você vai num show porque você gosta muito, mas não é que você tá lá como fã, feliz, alegre, contente. Às vezes você tem que falar mal de alguém que você gosta muito, Sim. porque o show foi bem naquelas. E assim, você como fã curtiu, mas como uma pessoa que se distancia um pouco, você vai olhar e falar, opa, pera lá. Já levei muita bronca de fã por aí, inclusive. Teve a época de Twitter, foram muito emocionantes, Ó, assim. quando acabou a experiência da MTV na minha vida, lá no final de 2013, setembro de 2013, isso foi uma decisão super consciente que eu tomei naquele momento. O que você vai fazer depois? Qualquer coisa que não envolva música, porque eu não quero mais ter que emitir opinião sobre o disco novo do Arctic Monkeys ou whatever. Eu não quero mais ter que Quero pensar ouvir, nisso. vai Eu só ser quero ótimo. ouvir música do jeito que eu gosto e não ter que ficar super analisando isso. E porque também já tinha o quê? A internet e as redes sociais. E por que eu tenho que emitir essa opinião aqui se as pessoas estão loucamente emitindo as suas próprias opiniões? Tanto faz a minha opinião. Quer dizer, eu sei que a minha opinião é foda e deveria ser ouvida. Mas, enfim, não quero Mas ficar isso é uma coisa que a concorrendo maior com parte das isso. pessoas não tem, né? De, tipo, achar. É isso, as Filtro. pessoas ficam. Não, elas ficam, não, tem muitas opiniões, mas a minha tem que estar aqui. É. Não tem esse lance. Mas foi Mas tem um importante lance de- profissionalmente mesmo, me retirar daquilo na época, eu quero fazer outra coisa. Eu te perguntei o lance de curtir ou não, porque é isso. Hoje em dia eu vou em shows de jeitos diferentes, assim. Eu vou em bastante show. E eu sinto que a minha experiência, ela é outra, assim. Eu meio que naturalizei aquilo. Eu vejo, às vezes, as pessoas indo pro mesmo show que eu e elas estão empolgadas. Elas se arrumam, elas ficam ouvindo playlists e se preparam. E eu simplesmente chego, sei lá, 20 minutos antes do show chegar. Eu sei meio que onde ficar, Mas porque lá eu sei... atrás, em algum momento, você foi a tal pessoa que você citou? Você Cara, eu se acho empolgava? que sim. E aí é isso. Quando vira uma coisa tão rotina no seu dia a dia, e talvez o lance de ter trabalhado com isso deu uma piorada, porque teve um momento que eu ia em 3, 4 shows por semana. Então, meio que naturalizou uma coisa que perdeu o glamour pra mim, sabe? Mas é que aí a gente usou como exemplo montar quebra-cabeça, ou o famoso fazer pão, né? Que é isso, assim, uma coisa, e a pessoa olha e fala, fiz um pão. Nossa, foi legal, o pão ficou gostoso, eu gostei de fazer o pão. Vocês fizeram o pão de Eu, hoje, adoro- Pandora? eu faço fiz- pão fiz muito bem, inclusive. Eu quero voltar a fazer pão. Você tem um fermentinho? O meu chama Blorb. Não, então, eu preciso começar desse... Então, na Eu posso te próxima dar um gravação, me traga Blorbson, eu te trago um Blorbs. Blorbson. Porque é o filho de Sim, Blorb. sim. Então a pessoa olha e fala assim, não, legal, eu vou fazer esse pão aqui. Isso é legal, eu consigo passar, só fazer isso da minha vida. E não é que isso não seja verdade, mas é que para ela pagar o boleto, ela vai ter que fazer, não sei quantos, 200 pães por dia, por semana, não sei. E aí muda a característica. É isso, eu vou ter que ir a show 3 vezes por semana. Eu vou ter que ouvir discos que eu não estava afim de ouvir. Eu vou ter que, sabe, tecer uma opinião que, cara, não preferi. Então você... E aí o exemplo que a gente sempre dá quando vai falar de um dos episódios mais coisados do Boa Noite Internet, que é o Trabalho Não é o Trabalho, é quando a gente fez um projeto com o Cacá Bueno. Peraí, o trabalho não é o trabalho ou você não é seu crachá? Não, tem Você Não é o Seu Tem os Crachá dois. e tem o Trabalho Não é o Trabalho. Tá bom, então o trabalho não é o trabalho. Aham. Que foi feito em 2020, inclusive, da Publi. temporada de 2020. Autopubli, hashtag Autopubli. Isso, Aqui, o link tá aqui na descrição do comentário. Eu tava lançando esse podcast, a gente tava fazendo um projeto com o Cacá Bueno.
piloto de multicategoria da Stock Car e de outras categorias. A gente contou essa história para ele e a gente estava num evento da Red Bull. Ele falou assim, então, pois é, tá vendo esse evento aqui? Beleza. Eu corro em não sei quantas categorias, eu não lembro o número. Ele tinha falado que foram 28 corridas no ano. que ele Tipo, fez. eu corro na Stock Car, na Fórmula não sei o que lá, eu corro 28 domingos por ano, ou sábados, finais de semana por ano. Então, se a minha profissão é ser piloto de corrida, eu sou a minha profissão 28 dias por ano. E, sei lá, fora treino e tal, 2 horas, né? Menos de 100 horas por ano eu sou piloto. Eu tenho 7 patrocinadores, a Red Bull é um deles. Cada patrocinador eu dou direito a 10 datas. 10 dias por ano eu vou em eventos como esse aqui. Então, a minha profissão é ser piloto ou é ser cara que vai em eventos, cara que janta com patrocinador, cara que tira foto, não sei o que lá. Então a pessoa olha, é isso. Eu vou ser crítico musical, vou ser podcaster, eu vou ser personal trainer, eu vou ser blogueirinha de maquiagem. Ou vou ser jogador de futebol. Eu vou jogar bola o dia inteiro, eu vou correr, vou fazer corrida o dia inteiro, vou ficar no carro fazendo vrum vrum o dia inteiro. Não, tem um monte de coisa em volta e que quando a gente, inclusive, vai fazer a faculdade, né, escolher lá, botar o nomezinho lá no Enem, não tem noção disso, porque tem que viver para saber. Eu quero trabalhar com essa profissão, mas tem um monte de coisas em volta e fora, não vou nem entrar, ou talvez entre, no lado de que quanto mais você vai subindo na hierarquia, a sua profissão passa a ser ir em reunião e responder e-mail. Então... É que nem chefe de cozinha com restaurante de sucesso. Isso. Quanto mais sucesso o restaurante faz, menos ele cozinha. Ele fica na cozinha. Então, Teve alguma confeiteira, cozinheira, no final do ano passado, uma entrevista, caramba, não vou lembrar o nome dela, que era falando exatamente isso. Tipo, eu não sou mais chefe. Hoje eu sou empresária, porque eu não tenho eu tenho chefes que trabalham comigo na cozinha, mas eu não entro numa cozinha, não sei quanto tempo. E ela falava isso com uma certa angústia. Que bom, o restaurante é um sucesso, tô super feliz, mas putz, aquilo que eu gostava de fazer, cozinhar, eu não faço mais, talvez não volte a fazer. É a tal da carreira em Y, que a gente falou muito. Que é isso, chega uma hora que, como gestor, o seu trabalho vai ser burocrata. É isso que o seu trabalho é. E a parte que você achava que é legal, que é de repente escrever... Hoje em dia eu escrevo pouquíssimo, assim. Eu adoro escrever, mas eu não escrevo tanto. Porque é isso, a maior parte do meu tempo é revisando coisas, entrando em reuniões, fazendo alinhamentos. Fazendo muitas reuniões. A reunião da reunião. A reunião da reunião, E depois o debriefing da reunião. Não, e é um negócio que eu aprendi, inclusive, na aula de administração da faculdade de tecnologia que eu fiz. O professor falava assim, vai chegar um momento na sua carreira de programador que alguém vai virar para você e falar assim, você é tão bom programador, mas tão bom programador, que você vai parar de programar e você vai gerenciar outros programadores. Faz todo sentido. E para programador, isso é um perfil completamente diferente e dá ruim. Naquela época, anos 90, estavam tentando resolver. A carreira em Y segue dando foi problema. Um exemplo. Então, é isso. Você faz isso tão bem que você vai deixar de fazer. Mas a gente está falando de monetizar o hobby, não tem nada a ver com isso. Deixe nos comentários se você quer falar de carreira em Y aqui, não é sobre isso. Mas sobre Eu adoro a nossa capacidade de dar voltas, assim, sabe? Sobre monetizar hobby, né? Enfim, todos nós conhecemos pessoas que, enfim, largaram uma carreira bem-sucedida em alguma área ali na frente e falaram, pô, foda-se, eu vou ser padeiro, ou vou ser professor de yoga, ou vou... Enfim. Isso, abriu uma hamburgueria. Mas... tem acontecido, em especial na minha demografia, no meu círculo de amigos e conhecidos, de gente que passou a juventude ali trabalhando com cultura, música, coisas, e chegou numa idade da vida, já com filhos, já passando dos 30, às vezes passando dos 40, e falou, fudeu, não vai dar para sobreviver do jeito que eu tinha planejado. E tá se vendo nessa altura da vida com o que eu faço agora. Porque se o meu corpo físico não aguenta mais ser DJ... sabe? As minhas contas não aguentam mais ser promotor de evento, que são todas profissões dignas, interessantes e bacanas. Mas que é difícil envelhecer, né? Mas que cobram um custo alto, físico, né? Não, e são profissões, porque essas profissões que amamos fazer, gera, por força da oferta e da procura, uma desvalorização monetária financeira. Cara, todo mundo, entre aspas, quer ser DJ... então eu não preciso te pagar bem para você ser DJ da minha festa. Tem aquele cara ali, inclusive, faz de graça, porque ele quer se promover, ele quer ser... Então, uma matemática injusta, fora isso que você falou, ficar em pé, não sei quantas horas, não sei o que lá. Então,
foi também um problema de todas essas profissões, de que entrou muita gente no mercado, desvalorizou, um monte de gente topa. A amiga da minha filha quer... Graças a Deus no podcast isso não aconteceu. Não, quase não tem gente fazendo podcast. Podcast no mundo. A amiga da minha filha resolveu estar vivendo a carreira de modelo. E aí, legal, ela arrumou o primeiro job, não lembro se era foto, se era desfile. Legal, quanto ela vai ganhar? Não, ela não vai ganhar nada porque é para divulgação. Eu falei assim, legal, deu os parabéns para sua amiga, que em tão pouco tempo conseguiu, mas avisa para ela que ela está enfraquecendo o rolê, assim, porque daqui 10 anos, e elas estão na casa dos 18, daqui 10 anos, não é 20, né? Daqui 10 anos, se tudo der certo, se ela tiver uma carreira, ela vai estar reclamando das menininhas de 16, 18 que topam fazer de graça. Aqui no Brasil nunca aconteceu isso, mas fora acontece muito esse negócio de oferecer para escrever de graça pela exposição. Não, nunca aconteceu. Aqui no Brasil quase não acontece. Ninguém vê. E assim, E eu acho que isso vale pra tudo. Tipo, por exemplo, o TikTok, os influenciadores tiveram todo esse drama de... É isso, você tem influenciadores que ganham muito, aí você chega e fala, não, peraí, eu faço de graça. E aí a galera começou, opa, mas ele faz de graça. Então... Sim. Esse fenômeno do, olha só, uma profissão ou um hobby que vira trabalho, ele fica famoso, aí as pessoas falam mais interesse, aumenta a quantidade de pessoas que vão pra lá, cria-se uma bolha, estoura a bolha. Você falou uma coisa, você trouxe as redes sociais pro assunto, e aí eu acho que... enfim, chegamos nelas. Não é culpa, mas é porque... Você odeia as redes sociais, é isso? A grande questão de monetizar hobby, de monetizar lazer, uma das grandes questões, é que é o seguinte... Você vê outras pessoas fazendo. E aí isso te empurra pra querer fazer. É isso assim. Eu adoro moda. Aí a Catarina começou a gravar vídeo de se vista comigo pra ir não sei o quê. E a Catarina é minha amiga. Ela começou a gravar. Caramba, ela tá com 300 mil seguidores. E aí tem agora, umas marcas mandando coisa pra ela. Tal, não sei o quê. E falou, mas a gente conversava tanto de moda. E aí você começa a querer... E aí eu acho que é um pouco isso, assim, talvez ela tenha feito o vídeo dela sem pensar em ganhar dinheiro. Um dia ela resolveu fazer e deu certo. O que eu acho é que uma das coisas que pega muito para as pessoas na questão da monetização de lazer é que elas já entram elas começam a fazer alguma coisa já pensando em ganhar dinheiro. Eu não vejo problema em você gravar conteúdo de algo que você gosta de fazer e colocar na rede social o que você quiser colocar. O problema é o como você enxerga aquilo. Se você fizer esperando ganhar, cara, muito possivelmente vai se tornar uma outra fonte de frustração. Mas você sabe uma coisa muito louca que você falou, é um ponto muito relevante. Cara, essa visão de a gente nas redes sociais não mostra os perrengues. Eu comecei a fazer aula de cerâmica, gente. Então vem aí. Eu sou colecionadora de hobbies, tá? Apesar de eu ter essa cara de serial jovem, hobbyist. Um beijo pra minha dermatologista. Cara, eu faço tricô, eu bordo e agora eu faço cerâmica. Eu sou quase uma senhora de idade. Uma vozinha. E, cara, é isso. Eu comecei a fazer e aí... Até porque um ponto importante porque eu comecei a fazer, são 3 horas que eu tô num torno e eu não consigo mexer no celular porque minha mão tá suja. Então, assim, não existe nem chance de eu mexer no celular. É ótimo, assim, recomendo. Mas tem um lance de você vai mostrar e aí até as pessoas começaram a falar, nossa, tá bonito. E aí você fica, nossa, tá bonito. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quão tóxico é? Eu fiquei mostrando que comecei agora e está bonito, sabe? Tipo, e olha, já tá legal. E ninguém vê... De repente, as tretas que rolaram no meio do caminho pra não ficar tão legal, assim. E as redes sociais, elas têm essa capacidade, porque você faz o recorte que você quer. Então, as pessoas não vão enxergar a parte não bonita, elas só enxergam o legal. Elas não vão ver o vídeo que não deu certo, elas só vão ver o vídeo que tem 50 milhões de likes. E isso vai criando... coisa com os vídeos de reforma de casa que vocês gostam de ver, né? Que vocês falam sempre. Esses vídeos não mostram o perrengue eu adoro. Eu gosto, tipo, da pia que caiu, a fiação elétrica que deu curto. Tem um casal que a gente segue, que eles estão reformando uma casa no Canadá, e toda vez que vai alguém fazer a vistoria, eu fico, vai dar merda, vamos ver. E eles cagaram onde dessa vez? Porque as pessoas gostam de ver coisas, quer dizer, todo mundo torce pra final feliz, mas as pessoas gostam de ver uns perrengues, né? Tá aí o pesadelo na cozinha que não nos deixa mentir. Mas essa história que a Cata contou me lembrou de uma que eu fiz algum post sobre inteligência artificial com essa abordagem que a gente falou agora há pouco de que eu quero apertar um botão e já sair a coisa pronta. Onde e isso, no eu Substack? fiz no LinkedIn. Tá. Eu quero apertar um botão e já sair pronto e o processo é que faz parte e tal. Que, se eu não me engano, foi o post que eu falei da diferença de digitar e escrever. Né? Isso não é escrever, isso é digitar, que é uma frase acho que do Kerouac. Não, enfim. Tinha alguém falando mal de outro cara
enfim, um escritor americano falando mal do Kerouac, de que ele não escrevia, ele digitava, era meio caótico. Porque funcionava ali no fluxo de pensamento. Isso. Enfim, vamos não falar do Kerouac. Isso, tá bom. E aí, alguém que eu deveria saber o nome, para dropar aqui, que alguém que me Momento segue cabeção? sabe quem eu... Não, que é um leitor meu, fã, enfim, etc. Mas que eu não vou lembrar o nome, Você tem comentou fãs, assim, Cris? tem fãs, tem o fandom, tem o Não. cristianismo. que chama. Eu amo. Ele Christian all the falou, way. ele falou uma coisa, ele botou no comentário, que aí eu escrevi uma segunda coisa que virou o texto mais coisado, aí sim, no Substack, que é um dos elogios mais comuns para sua cerâmica bonita é você devia vender. Sim. Olha que cretinice. Eu boto assim, é um Você comentário devia fazer pra cretino. vender. Mas Você devia... me falaram isso. Ah lá. Mas me falaram. E porque a de- primeira cheio de boa vontade. E aí você fala. E a primeira coisa que eu falei foi: não. Eu não vou vender porque é meu hobby, me deixa ter hobbies. Porque se você for. Acho que foi do ponto que você falou mais cedo, assim. Porque se você entra num vórtice do eu vou vender isso, cara, daí você começa a comparar com, tipo, se alguém for comprar uma cerâmica na Shein ou no AliExpress, sei lá, vai ser tipo 10 centavos e aí. Isso. Porque a minha Xícara tá de tão cerâmica caro. feita na China com estampa de limão. Nessa semana, a gente não sabe quando vai pro ar, Dependendo. mas isso tá Tá ali muito em mesmo. alta. Foi uma polêmica com uma marca aí. Então, você tem. E aí você vai ver isso. Tipo, cara, não, mas tá muito caro, então faz mais barato. Mas pra fazer mais barato, eu tenho que talvez usar uma argila não tão boa. Ou eu tenho que fazer mais. E aí você entra na roda do capitalismo, que é uma desgraça. Eu faço muitos presentes, assim. Isso. Virou. Vários amigos meus têm meus bordados. Inclusive, a galera da Beat ganhou no fim de ano Um tênis com tênis que eu bordadinho, bordei uma beterrabinha em cada um deles. E eu bordei na mão, gente. E é isso, pra mim é gostoso, é um hobby, é legal. Eu fico feliz de dar pras pessoas uma coisa que eu fiz. Mas eu não vou fazer isso virar um trabalho, porque senão você compete com máquinas. Mas não é louco que as pessoas pensam primeiro em vender do que, por exemplo, ganhar presente? Outro dia, um amigo meu estava falando que ele queria comprar uma máquina de fazer sorvete e eu dei o pitch que ele decidiu, que é, cara, tem um outro amigo meu que ele comprou uma máquina dessa, ele faz sorvetes deliciosos e ele, todo aniversário, ele dá sorvete de presente. Então, assim, tá resolvido. Eu quero ser amiga dele. Ele se pagou, né? Maravilhoso. Inclusive, vou chamar ele pro meu aniversário, porque eu quero ganhar um sorvete. E você fica esperando e tal. E é isso, não é monetizar literalmente money, mas ele dá vazão e as pessoas ficam felizes. A gente primeiro pensa em não vou vender, em vez de, cara, que legal, agora eu vou poder presentear meus amigos Inclusive, com se cerâmicas. prepare, você só vai ganhar cerâmica pelo resto da sua vida. Aniversário. Eu tenho uma dia da- amigona que faz pesto. Ó, Olha. Tem sempre uns manjericão em casa e faz pesto. Já faz pesto há muitos anos e faz uns pestos ótimos. E é isso. Vai visitar, ela leva o quê? Um potinho de pô, pesto. animal. com uma- Chique. Quero O ficar pão amigo Vai dessa vender? pessoa. Na pandemia- Não, mas... Isso. Mas aí tem um lance bizarro, por exemplo, o pão. Eu fiz muito pão, gente. E o lance do pão, a minha receita que eu achei que é uma receita legal e que dava certo, eu dava dois Pães. pãezinhos, assim. E eram os pães grandinhos. E aí, o que acontecia? Eu tava na pandemia, eu e meu marido. Aí eu falei, tá bom, então um pão é meu, o outro pão sobrou. Eu vou doar esse pão. Aí eu entrava no Instagram e falava, quem quer um pão? Aí as pessoas falavam, eu quero um pão, eu mandava esse pão. Cara, virou uma obrigação em algum momento. Ah, sim. Cara, começou Sim. a ter lista de espera, sabe? E aí é isso, tipo, aí você fala, tipo, não, eu só Planilha, queria comer, botou planilha. para. É. Então, mas cara, é isso, assim, pra mim até, eu não tenho esse desespero, assim, então, eu não começo, cara, eu vou fazer isso, aí se eu fizer isso eu tenho que vender, e se eu vender eu tenho que, as pessoas não conseguem mais, cara, Mas eu é só que vou fazer isso daqui, eu Mas vou é que acho construir um que móvel. o ponto que a gente tá temos aí uma organização contemporânea, econômica e etc., que as pessoas hoje em dia têm recursos para, por exemplo, transformar o seu gosto por fazer pão numa padariazinha artesanal, ou o que quer que Uma seja. portinha que faz coisa. Só que também temos, junto com isso, uma pressão que vem muito do digital porra, se você tá fazendo isso, você tem que fazer mais. E você tem que fazer mais porque aquela outra pessoa lá tá fazendo e tá ganhando mais que você, seja likes ou dinheiros. Porque, de novo, as redes sociais funcionam numa lógica de competição Acho que que não não acaba, é só redes né? sociais. Eu vou trazer aqui o exemplo das startups.
a essência de um negócio, de uma startup, ele precisa ser escalável. Então tem muitos negócios muito legais que eu já vi surgirem e que não deram certo porque eles não eram escaláveis. E eu acho que é a dificuldade do mercado de entender o que é ou não é escalável. Já teve fundo de investimento que veio falar comigo pra investir na Bit. Mas como que vocês escalam? Não escalo. Isso. Não escala, a expertise minha e do time, cuidadosos e tailor-made. Muito presentes. Então não serve. Não é escalável. No Então, caso da Ampere, escala? Mesma coisa. Estamos procurando investidor, isso, aquilo. Aí já começa assim, então a gente vai fazer um marketplace do podcast. É isso, precisa ter alguma coisa que com a mesma quantidade de trabalho a gente atenda 1 ou 1000 clientes. E não é isso. Porque Eu basicamente, vi a assim, quando a lei. pessoa bate na Ampere, ela vai falar comigo, com o Cris e com o Marão. Assim, ela não Isso. vai falar com o gerente, ela vai falar com a gente. Só que aí a gente tem um limite de tempo, a gente tem X horas no dia, então não dá pra gente fazer 1000, entendeu? É isso. Mas aí o investidor fica assim, não, então a gente vai fazer um site onde as pessoas vão entrar e vão encontrar editores de podcast, roteiristas de podcast. A uberização do podcast. Quase, nem chegou. Mas é isso. Só que aí, esse que você deu agora e que você falou antes, eu achei que você ia falar isso, é assim. Você várias vezes, Gaia, você que está só no áudio, estou apontando para Gaia. Gaia falou várias vezes assim, nem para todo mundo, o crescimento econômico não chegou para todos e tal. Também temos que lembrar que tem um monte de gente que até quer ter um emprego chato, sem graça, sem paixão, sem nada, e não tem. Porque Sim. uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa nos anos ali 60, 70, 80, e aconteceu no Brasil no início do século, foi o pleno emprego. Cara, tem emprego, bom, então já que tem emprego, eu vou decidir, eu vou tentar ser DJ por 1 ano, depois eu volto, tá tudo certo. De 2008, com a marolinha econômica para cá, acabou isso. O emprego está cada vez mais difícil, e precarização, e uberização, etc, etc. Então tem um monte de gente que fala assim, cara, eu não consigo arrumar emprego Sim. de mecânico eletricista, que nem o avô do Cris. Cara, eu vou me virar. Eu vou vender bolo de pote. Eu vou vender bolo de pote no Instagram, eu vou ter um Instagram engraçadinho do bolo de pote. Então o Instagram e o TikTok viraram meio que não vou chamar de atalho, mas enfim, agência de publicidade de si mesmo. Esse é o lado bom, né? Do tipo, olha, está aqui abrindo uma opção que não necessariamente é virar Uber. Isso. Em vez de ficar abrindo o proverbial, o mítico jornal, procurando emprego todo dia, cara, eu vou ou virar Uber, ou eu vou bolo de pote, ou eu vou tentar contar piada no Instagram e virar comediante, Mas enfim. quando você não é Uber e faz vídeo no YouTube enquanto você tá no Uber. Isso. E vende o bolo para os passageiros do Uber. É isso. Então tem esse lado de que monetizar o hobby virou a solução para muita gente. Você abre um mercado mundial, talvez até global, e é aí que saem as histórias de sucesso, porque essas pessoas que chegam no topo colocaram muitas horas ali, porque é outra coisa também a ver com o que o Gui falou. O Podpah explodiu de uma hora para outra. Não, os dois apresentadores faziam conteúdo online há pelo menos 10 anos. Então, assim, como é que é aquela frase também? Dá muito trabalho virar um sucesso do dia para a noite. Assim, a gente só vê quem está no topo, a gente vai, eu sou engraçado que nem esse cara, então também vou fazer. Não, mas é fazer todo dia, é fazer quando não tá afim, é fazer... Aprender a se adaptar às mudanças muito urgentes e velozes de todo esse mercado onde a gente trabalha e tal. E é uma diferença que eu vejo, o Gui falou, a galera entra agora já pensando no número. É uma diferença que eu vejo sem juízo de valor, e se eu tiver que ter um juízo de valor vai ser contra mim, assim, a minha geração, a nossa geração de conteúdo online era isso, cara, eu vou escrever sobre música porque eu gosto de escrever sobre música. E agora a galera, até por necessidade, entra e fala assim, não, eu vou entrar para ganhar dinheiro. E eu identifiquei, eu gosto de um pouquinho de música, existe um mercado de música, eu vou escrever. E essa galera tá disposta a isso, a entender de algoritmo, a entender de capinha de YouTube, a olhar gráfico, enquanto que a minha geração ou tá meio perdido ou tá meio preciosista, diz, não, eu quero a minha arte e tal, só quero escrever e tal, e vai ficando para trás. Então, assim, se eu tiver o juízo de valor,
reclamando da minha geração, assim. Mas você para pra pensar, as novelas faziam um pouco disso também, sabe? Porque isso, tudo bem que sempre teve muito preconceito sobre o fazer novela. Mas, cara, a novela mudava a trama conforme as pessoas estavam empolgadas ou Sim, não. sim, sim. Um personagem começou super pequeno, de repente Sim. o povo amou e virou quase protagonista, assim. Então essa capacidade de se adaptar às audiências, ela já vem de outras Mas mídias. ela é arte. Não, Exatamente, mas eu acho que tem esse lance do isso não é arte. Isso sempre existiu, cinema sempre teve isso. A galera de não, esse blockbuster não é cinema, cinema é o filme na indie, literatura cult, tem Cara, muito. cara, assim, como alguém que estudou cinema, eu vou falar pra você que ninguém entra na faculdade de cinema, querendo fazer publicidade. filme de hominho. ou filme de Hollywood desse Ah. tipo de hominho. Mas todo mundo sai disposto a fazer. Porque você entende que... Boletos. Exato. E assim... E, cara, e depois que eu fiquei... Mas você acha que a faculdade de cinema dá esse choque de realidade nos alunos, assim? Cara, não a faculdade em si, mas as pessoas que você conhece ali, convivência. que você conhece outras pessoas que já estão no mercado. Tá. Você vê a realidade. E assim, cara, eu entrei. Eu acho que o mercado audiovisual aqui hoje está bem melhor do que quando eu entrei na faculdade. Mesmo com o que a gente passou nos últimos 4 anos, você tem os streamings, a publicidade está aí. Enfim, tem a questão que nem é assunto aqui dos filmes publicitários, se eles estão maiores, menores, tá mais difícil, tá mais concorrido, mas assim, tá melhor. O que eu acho é só que o ponto, assim, no final das contas, eu acho que o ponto de tudo que a gente tá discutindo, e vale para quem faz cinema, é assim, você tá disposto a pagar o preço, tipo, que você tem que pagar para fazer o que você quer fazer? Isso. Porque, cara, eu saí de uma carreira que teria sido muito mais fácil do ponto de vista financeiro, ser advogado ou juiz, prestar um concurso, para fazer cinema. Cara, E aí você tá aqui fazendo podcast com a gente. é isso. E olha aí. Não, e assim, porque chegou uma hora que pra mim não tava mais valendo o preço fazer cinema, que é quando você faz filme e eu sou produtor, cara, eram diárias de 14, 16 horas. E aí a Sofia tava grávida do Martim. E se der sorte é em São Paulo, né? Muitas fora. Bom, Sim. o dia que eu falei, preciso procurar outra coisa pra fazer, foi o dia que eu fui almoçar com um amigo que tinha produzido uma série que foi gravada no norte do país. Ele ficou 6 meses fora. E aí ele falou, cara, quando eu voltei de viagem, meu filho tava assim, maior, pra quem tá no áudio, tô fazendo uns Algumas 5, 6 polegas. centímetros. E aí é isso, assim, você viaja 6 meses, você volta. E eu falei, cara, esse preço eu não quero pagar. O criar conteúdo do seu hobby e tal, é isso. Você tá disposto a pagar o preço? Porque ele vai deixar de ser um hobby. Ele vai deixar de ser um hobby. Você não vai mais fazer porque você gosta. Seja o seu jardim, seja o quebra-cabeça, seja o móvel que você vai construir, ele não vai mais ser um hobby. Você tá disposto? Porque você vai ter que gravar vídeo quando você não quer, etc. E aí tal, vem é o isso, tá anti-Confúcio, que é a atualização que é trabalho com o que você ama Não e você ame vai ter nada. uma coisa a menos para amar na sua vida. Não é mais nada na sua vida. Olha, eu acho que a conclusão desse episódio, se você quer trabalhar com o que você gosta, faz uma lista das 10 coisas que você mais gosta e começa do número 3. E aí, daí pra baixo, considera uma profissão, entendeu? Deixa as 2 primeiras pra você gostar só, sabe? É sobre isso. Então, com essa, a gente se despede hoje. Obrigada, Gui. Obrigada, Cata. Obrigada, Cris. Esse foi mais um episódio do É Sobre Isso. Um programa que está mais preocupado em fazer perguntas do que em encontrar respostas, mas que, na verdade, está preocupado mesmo em emitir opiniões, nem sempre embasadas sobre as coisas. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. A gente está de volta daqui a 15 dias.